Qual a pedida de Renato Gaúcho ao Cruzeiro? A multa rescisória de Fernando Diniz e Cruzeiro pode buscar novos reforços diante da troca no comando técnico? Pelo lado do Atlético, o que o técnico Cuca ainda deseja receber no elenco? Os jogadores de atacante que já chegou a Belo Horizonte e é o novo reforço do Atlético. Tudo isso nesse vídeo que é um oferecimento de MetGol, casa de apostas regulamentar com os melhores odds para você jogar com responsabilidade. MetGol, acesse o link na descrição do vídeo. Um oferecimento de Barbearia Belo Horizonte. Você pode encontrá-la em 5 unidades na capital mineira. 2 no Buritis, uma no Vila da Serra, uma no Floresta e uma no Luxemburgo. A Barbearia Belo Horizonte é quem cuida da minha imagem. O oferecimento de Gol Esportes, a melhor fornecedora de material esportivo do país, responsável pelo manto e pelo bandeirão do canal do Thiago Fernandes. Gol Esportes de Montes Claros para o mundo. É gol, é show. Um oferecimento de Even no Burger Shop, na Avenida Raja Gabaglia 2000, Torre 1, no Estoril. Ou então por meio do iFood. Even no Burger Shop, o melhor hambúrguer da sua vida. Um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal, é no Cozinha de Fogo Vals, em 2 unidades. Uma no Shopping Del Rey, a outra no BH Shopping. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, jornalista esportivo há 14 anos, estou na TV Band Minas, na Rádio Transamérica, na Rádio Band News, na Gol Brasil e também faço parte da equipe dos cancelados aos sábados. Bom, vamos lá. Falar sobre essa situação envolvendo a pedida de Renato Gaúcho ao Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro fez o primeiro contato com o Renato Gaúcho. O empecilho inicial para anunciar o treinador é o valor do salário pedido por Renato. Renato quer cerca de 2 milhões de reais mensais, com todos os auxílios, penduricalhos. O salário de Renato e dos integrantes da comissão técnica custariam ao Cruzeiro 2 milhões e 300 mil reais mensais. Um valor muito alto e que o Cruzeiro tenta reduzir. A diretoria cruzeirense entende que este é um valor de técnico estrangeiro. É um valor que um técnico português, uma comissão técnica portuguesa, por exemplo, pediria ao clube em caso de mudança para o futebol brasileiro. Então, hoje, a diretoria do Cruzeiro entende que a pedida de Renato é muito elevada. No entanto, o Cruzeiro segue interessado na contratação do treinador, que está livre no mercado da bola desde que deixou o Grêmio, em dezembro do ano passado. E existe sim a possibilidade de acordo com o Renato Portaluppi. No entanto, a pedida salarial ainda é considerada muito alta. O Cruzeiro cogita, como eu disse, a contratação de Renato Gaúcho, mas entende que hoje é um valor muito elevado contratar o Renato Gaúcho. Lembrando, a pedida elevada de Renato Gaúcho foi inicialmente divulgada pela Samuca TV. O Samuel Venâncio trouxe essa informação em suas redes sociais. E eu consegui confirmar na manhã desta terça-feira, dia 28 de janeiro, com uma fonte da diretoria cruzeirense, que hoje o valor de Renato Gaúcho é um valor considerado muito alto para os padrões do futebol brasileiro. A diretoria cruzeirense tenta reduzir esta pedida para buscar Renato Portaluppi como novo treinador do clube. Lembrando, importante frisar, o Cruzeiro gostaria de contar com Renato Gaúcho porque Pedro Lourenço é grande admirador do trabalho de Renato. Ele entende que ele seria o nome ideal para comandar um elenco repleto de estrelas, que é o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro tem Gabigol, o Cruzeiro tem Dudu, o Cruzeiro tem nomes muito importantes no elenco. Cássio, Matheus Henrique, Wallace. E Matheus Henrique e Wallace tiveram o auge da carreira sob o comando de Renato Gaúcho. Então, nesse momento, a diretoria cruzeirense entende que Renato Gaúcho é o nome ideal para recuperar alguns jogadores e fazer com que outros consigam render ainda mais. Por isso, o Cruzeiro insiste em Renato, mesmo com a pedida muito elevada. Como eu disse, cerca de 2 milhões e 300 mil reais mensais é o que Renato quer nesse momento para assumir o Cruzeiro. Eu, honestamente, entendo que o torcedor não tem que fazer conta com dinheiro de proprietário de clube. Pedro Lourenço tem dinheiro suficiente para contratar quem ele quiser, e aí cabe a ele definir se vale ou não a pena
pagar este valor por Renato Gaúcho. Qual é a multa rescisória de Fernando Diniz? Cerca de 3 milhões de reais. Diniz recebe um pouquinho mais do que isso, porque é equivalente a 3 salários de Fernando Diniz. Ele recebia cerca de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 na Toca da Raposa 2, e agora a multa rescisória é de cerca de 3 milhões de reais, o valor que o Cruzeiro terá que desembolsar pela rescisão contratual de Fernando Diniz. Como partiu do próprio Cruzeiro este desejo de saída do treinador, é o Cruzeiro quem será o responsável por arcar com a multa rescisória do treinador. Ele queria ficar, entendia que ainda poderia fazer esse elenco render, tinha contrato até dezembro de 2025, e agora o Cruzeiro vai desembolsar cerca de 3 salários, o que dá pouco mais de 3 milhões de reais de multa rescisória para Fernando Diniz. O técnico já deixou Belo Horizonte, ontem mesmo ele deixou a capital mineira rumo à sua cidade natal para ficar com familiares, com os filhos. Então, o Fernando Diniz, nesse momento, já de partida para a terra natal, e o treinador receberá 3 milhões de reais de multa rescisória do Cruzeiro com a rescisão contratual firmada com o clube. Então, Diniz deixa o Cruzeiro e essa saída custa cerca de 3 milhões de reais. O Cruzeiro vai aguardar a decisão sobre um novo treinador para definir se deve ou não buscar reforços. A diretoria cruzeirense é muito cautelosa em relação a isso e, a princípio, diz que o elenco está fechado, mas caso chegue um novo treinador e ele entenda a necessidade de novos reforços, o Cruzeiro vai buscar, sim, alguns jogadores. Fernando Diniz queria mais um zagueiro, pelo menos, para reforçar o elenco em 2025. Ele entendia a necessidade de buscar um defensor, um atleta que pudesse fazer dupla de zaga com o Fabrício Bruno. E aí a diretoria chegou a consultar o Valentim Gomes, fez proposta, buscou, tentou o Alan Maturro do Genoa, mas nesse momento o Cruzeiro vai aguardar a chegada do novo treinador para definir de fato se deve ou não contratar novos reforços para 2025. Passada a parte do Cruzeiro, vamos falar do Atlético. O Atlético está à procura de reforços nesta janela de transferências. O técnico Cuca já conseguiu alguns nomes. Chegaram Patrick e Gabriel Menino para o meio-campo, serem volantes. Chegaram para o ataque Júnior Santos e Coelho. Chegou para a lateral direita o Natanael. E o Atlético está à procura agora de um zagueiro, e Hermina é um dos nomes. O Atlético quer um zagueiro neste elenco. O Atlético está à procura de mais um atacante. Jefferson Soteldo é o grande nome que o Atlético quer. E o Atlético quer mais um volante. Gregory é um nome pedido pelo técnico Cuca. Então, hoje o Atlético tenta ainda 3 reforços. Um zagueiro, um volante e um atacante. Este é o desejo do técnico Cuca. Ele entende que o Atlético ficaria muito melhor, um elenco muito mais reforçado, se nesse momento chegassem 3 atletas para estas posições. Então, a diretoria ainda procura de um zagueiro, um volante e um atacante. E é o que o Atlético quer nesse momento de janela de transferências. Lembrando, a atual janela de transferência se encerra no dia 28 de fevereiro, e aí os clubes só poderão voltar a contratar no meio da temporada. Então, são 2 meses de janela de transferências até o dia 28 de fevereiro, e depois os clubes podem fazer novas aquisições no meio da atual temporada. O Atlético pagou pagará, na verdade, cerca de 6 milhões de dólares de forma parcelada ao Atlético Paranaense pela contratação de Coelho. Thomas Coelho, atacante de 24 anos, já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos, iniciar as atividades e assinar contrato. O Atlético vai desembolsar cerca de 6 milhões de dólares pela aquisição do atacante argentino de 24 anos. Lembrando, esse jogador é um pedido do técnico Cuca. E aí você vai perguntar, pô, Thiago, mas se vai pagar esse valor, por que demorou tanto? A forma de pagamento era o impasse. O Atlético queria uma parte maior à vista, o Atlético Paranaense, no caso, queria uma parte maior à vista. E o Galo queria pagar o máximo possível parcelado. Então, nesse momento, Atlético e Atlético Paranaense chegaram a um acordo. O Galo vai pagar cerca de 6 milhões de dólares. E Coelho é o novo reforço do clube. Como vocês já viram, o jogador já está em Belo Horizonte, já concedeu entrevista e vai iniciar as atividades com o restante do elenco. 6 milhões de dólares é o que o Atlético vai pagar pela aquisição de Thomas Coelho, atacante argentino de 24 anos. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.